Olá, terceiros anos. A nossa atividade de hoje é uma atividade de língua portuguesa e é sobre gramática. Hoje nós vamos aprender e falar um pouquinho mais sobre sílaba tônica e a sua classificação, a classificação das palavras. Então, lá nas atividades atrás, nós já tínhamos aprendido a classificar as palavras quanto ao número de sílabas que elas têm. E aí a gente aprendeu um pouquinho mais do que era sílaba, né? Relembramos. Então, cada vez que nós emitimos o som da palavra, abrimos nossa boca, é uma sílaba. Então, boca, né? E aí, dependendo da quantidade de números de sílabas, nós classificamos essa palavra com um nome. Então, se ela tem uma sílaba, monossílaba, duas sílabas de sílaba, três sílabas, trissílabas, e mais do que quatro ou quatro sílabas, polissílaba. Hoje nós vamos aprender sobre a sílaba tônica. Então, toda vez que eu vou falar uma palavra, uma sílaba, ela vai se destacar nessa palavra. Eu vou sempre falar essa sílaba mais alto, com mais potência. Então, olha lá. Sílaba tônica e átona. As sílabas de uma palavra pronunciadas com diferentes intensidades. Uma forte e as demais são fracas. A sílaba forte, ela recebe o nome de sílaba tônica. E a sílaba fraca recebe o nome de sílaba átona. Então, vamos ver lá esse exemplo da palavra caneta. Então, quando eu falo caneta, caneta, esse ne, a gente fala com mais intensidade. Então, ele vai ser a sílaba tônica da minha palavra, a sílaba forte da minha palavra. E o K e o tá dessa palavra vão ser as sílabas fracas, a sílaba átona, certo? Dessa palavra. E aí, para isso, nós vamos ter classificações também. Então, dependendo de onde está essa sílaba tônica da palavra, nós vamos classificar essa palavra de uma forma diferente. Então, olhe lá o primeiro exemplo. Nós temos a palavra jacaré. Né? Então, esse ré que está aí em vermelho, ele é a sílaba tônica da palavra. É a sílaba que eu falo mais forte na palavra jacaré. E essa sílaba está localizada como última sílaba da palavra. O ré vem ali por último. Então, toda vez que a sílaba tônica estiver por último, eu vou chamar ela de oxítona, certo? Aí, olha lá. Coruja. Ru. Esse ru do coruja, eu falo ele naturalmente mais alto. Coruja, né? Então, eu tenho mais intensidade. Então, esse ru aí que tá vermelho, ele tá localizado como a penúltima sílaba da minha palavra. Então, nós vamos chamar esse tipo de palavra, toda vez que for a penúltima sílaba, a sílaba tônica, nós vamos chamar de paroxítona. Então, essas palavras, elas vão ser paroxítonas. E por último, lá a gente tem o exemplo do abóbora. Esse primeiro bó, nós falamos ele mais forte. E aí, esse bó, ele vai ser a antepenúltima sílaba da minha palavra. Então, o rá seria a última, o bó, o penúltimo, e esse bó mais forte é a antepenúltima. Todas as vezes que a sílaba tônica antepenúltima for a mais forte, nós vamos falar que essa palavra é proparoxítona. Então, vamos abrir lá o anexo da nossa atividade. Então, no anexo, a primeira atividade está lá escrito qual a sílaba tônica de. Então, no caderno de vocês vão copiar a palavra e vão destacar a sílaba tônica, escrever ela novamente, apenas a sílaba que se destaca da palavra, né? A sílaba que nós falamos com mais intensidade. Então, temos lá a palavra espetáculo, fábula, chaminé, ângulo, palhaço, cama, travesseiro, novidade, fósforo, saudade, funil, bandeira, médico, professor, esmalte, cadeira, astro, boneca e letra, certo? Então, vocês vão escrever a sílaba que mais destaca, que é mais destacada em cada uma dessas palavras. Então, a gente vai achar qual é a sílaba tônica,
Na segunda atividade, nós vamos classificar a sílaba tônica. Então, ali naquela primeira parte, vai estar a explicação que eu acabei de falar. Então, se a sílaba estiver como última sílaba, a sílaba tônica, ela vai ser considerada oxítona. Se ela estiver como a penúltima sílaba, ela vai ser considerada paroxítona. Se ela estiver como antepenúltima sílaba, como médico, ela vai ser considerada proparoxítona. Então, o que nós vamos fazer? Tem uma série de palavras aí, e a gente vai colocar 1 se ela for oxítona, 2 se ela for paroxítona e 3 se ela for proparoxítona. Então, nós temos as palavras pássaro, fazenda, viver, folgado, atrás, antônimo, óculos, urubu e espelhos, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só escrever na plataforma, que aí eu posso ajudar vocês. Espero que vocês tenham entendido e façam a atividade. Até mais!